Oi, gente, nesse vídeo eu vim falar sobre Ruptura, Severance, nova série da Apple TV Plus, que teve o seu último episódio lançado, agora nessa sexta-feira, o nono episódio da série, tá? E como uma série da Apple TV Plus, é uma série que fala de ficção científica e de drama. Afinal, Apple TV, que é uma empresa de tecnologia e tudo mais, sempre lança séries de ficção científica. Eles gostam muito de abordar esse tema e eu adoro esse tema também, então eu adoro as séries da Apple TV. E cara, essa daqui me surpreendeu, hein? É um tema bem diferente, um tema bem explodidor de cabeças assim mesmo, sabe? E que faz a gente pensar de maneira direta com o que está acontecendo ali na série e também com referências, com críticas da sociedade, no caso aqui da série, principalmente críticas ao sistema trabalhista, né? Ao capitalismo, às empresas. A série é dirigida pelo Ben Stiller, que é muito conhecido por comédia, né? Mas ele já se provou antes a fazer bons dramas e tudo mais, como por exemplo em A Vida Secreta de Walt Smith, e protagonizada pelo Adam Scott, que está muito bem aqui. Aliás, todos os atores estão muito bem. Os meus destaques são para o Adam Scott, que é o protagonista, muito bom, e a Patricia Arquette, acho que é isso, a personagem que interpreta a Harmony, que é uma personagem detestável lá dentro da história, né? Mas é muito boa a atuação dela. É propositalmente detestável, então tá tudo certo. E eu não vou dar muito spoiler aqui, tá? Obviamente, mas eu vou contextualizar vocês. A série se trata sobre um processo, um procedimento que existe ali criado dentro da ficção da série, que é o processo de ruptura, onde a pessoa passa por uma cirurgia, uma neurocirurgia, né? Onde é implantado um chip dentro da cabeça da pessoa. Aí toda vez que ela entra dentro do trabalho, a mente dela é dividida, é resetada. É, ela meio que se transforma em uma outra pessoa, né? Quando entra no trabalho. E toda vez que ela sai, ela volta a ser ela mesma. Então, para quem tá fora, é como se entrasse no trabalho e já saísse, entende? Não precisa passar por todos os perrengues lá de dentro do trabalho. Isso é bom porque a pessoa não precisa sofrer as dificuldades, o cansaço do trabalho, mas qual que é o lado ruim disso? É que nesse procedimento meio que está gerando uma outra pessoa dentro do seu próprio corpo. Tem um outro ser humano, uma outra mente, que já que não tem as memórias de quem está lá fora, que vive aquilo lá todos os dias. Então, a pessoa que está lá dentro do trabalho, meio que só trabalha, né? Porque quando ela sai, a personalidade externa assume o controle do corpo, e quando a personalidade externa volta e devolve eles pro trabalho ali, aí só então eles assumem o controle da mente de novo. Então, eles só trabalham. Imagina uma vida assim. Imagina um ser humano que vive só para trabalhar e ainda considerando as circunstâncias da empresa, que é uma empresa que cria regras para deixar a empresa mais produtiva, mais competitiva, que dá aqueles prêmiozinhos que são tapinhas na costa, assim, mas que na verdade não é por amor, por carinho aos funcionários, nem nada, é só para fazer com que seja mais produtivo, basicamente. Então a vida dos internos, que são as personalidades que só trabalham, é muito ruim, né? Isso sem contar que eles não têm informação do mundo de fora, eles não sabem nada sobre a vida pessoal dos externos deles, que não são eles, tá? É outra pessoa, os externos. Existe esse conceito da psicologia, esse questionamento da psicologia de o que somos nós, por exemplo. E uma resposta bem comum, que pode não ser a resposta exata, mas bem comum para essa pergunta é que nós somos as nossas memórias, né? E a partir do momento que os internos ali perdem a memória do que eles já viveram, perdem a memória de quem são os pais dele, de quem são os filhos, de quem são os irmãos, os amigos, eles se tornam outras pessoas, literalmente. Outras pessoas, uma mente vazia, pronta para ser influenciada ali dentro, né? Aí entra toda essa crítica também. Essa questão de que quando uma pessoa entra numa empresa, entra no trabalho, a pessoa precisa abandonar tudo que ela tinha, sabe? A pessoa precisa deixar de ser ela mesma, em muitas das vezes. E isso na série é literal. Agora no mundo real, às vezes é figurativo, né? As pessoas meio que perdem a vida para dar para a empresa. E como eu falei, uma mente vazia é mais fácil de controlar, né? Mas é claro que
psicologicamente falando, talvez lá no inconsciente, alguns resquícios da personalidade original se mantenha na mente. A gente vê isso no discurso de despedida de um dos personagens, que é o Burt, que talvez lá no fundo ele conheça as pessoas lá de dentro, mas não é consciente. É também muito interessante de se pensar o fato de que tudo ali dentro da empresa é extremamente quadradinho, extremamente simétrico, branco, sem cor, extremamente genérico, né? Menos uma coisa, menos as regras, né? Menos a conduta da empresa, né? Que aí é representado por obra de arte, por pinturas. Isso meio que torna as regras da empresa, a conduta da empresa, venerada pelas pessoas ali de dentro. O livro de regras da empresa, que inclusive tem dois, que foi reformulado e tal, é uma grande referência à própria Bíblia, a ser uma coisa sagrada mesmo, uma coisa inacansável, uma coisa venerada pelos reles funcionários lá de dentro. E a gente só acompanha mesmo a fundo a personalidade, a pessoa interna. A gente acompanha a vida dentro do trabalho, não a vida externa deles. Então a gente não sabe quem eles são lá fora, exceto o protagonista, né? Tem algumas exceções ali, mas não chega a saber mesmo, sabe? A gente tem algumas informaçõezinhas soltas. Mas o protagonista a gente acompanha as duas vidas. E o protagonista a gente sabe que ele é uma boa pessoa, tanto dentro quanto fora. A gente entende as motivações de ele ter feito a ruptura, inclusive. Mas aí tem essa personagem que entra, que começa a fazer isso no começo, no primeiro episódio, que é a Halle, que a gente sabe que a externa dela, a pessoa lá de fora, é uma megera rapariga. Porque, cara, é complicado, hein? A forma com que ela tem que lidar com essa situação é complicada. Essa personalidade interna, a Halle, é a que a gente mais acompanha, que desde o começo a gente vai descobrindo as coisas conforme ela vai descobrindo na empresa, e ela está totalmente infeliz ali dentro, né? Tanto que ela entra em depressão, tem momento que ela tenta cometer suicídio, tem momento que ela ameaça cortar os dedos dela, e ela avisa a externa dela que ela iria fazer isso. E a externa dela responde tratando ela como se fosse nada, mas ela não é nada, né? A partir do momento que ela diz que ela não é nada, inclusive, aí ela começa essa rotina de se provar que ela é alguma coisa assim, sabe? Que ela é uma pessoa assim, ela não é ninguém. E a cena mais chocante da série toda, aqui, na minha opinião, é uma cena envolvendo essa personagem logo ali no começo. É uma pena, na minha opinião, que esse assunto foi meio que esquecido ao longo da temporada. No final até que é resgatado e tudo mais, mas teve uma barriga ali no meio onde isso meio que foi ignorado. E uma coisa que eu tenho que mencionar também é que eu achei o começo da série um pouco paradão, um pouco enrolado, apesar de que eu entendo o motivo de ser assim. É aquele tipo de narrativa que consiste em ocultar, em não mostrar pra gente o que realmente está acontecendo para ir entregando aos poucos. Mas olha, são bastante informações, hein? É uma série com tantas informações diretas ali, né? Que não são metáforas, e bastante metáforas também. E o final, sabe o que eu achei desse final? Eu achei uma puta de uma sacanagem. Não, brincadeira, eu gostei bastante do final. Mas é que, vocês vão ver. Cara, acaba num momento ali que tá num ritmo, numa coisa frenética ali, sabe? E acaba do nada. Ai, que raiva. Pois é, eu acho que vai ter segunda temporada, né? Porque muita coisa ficou em aberto ali, tanto sobre o final quanto perguntas específicas de dentro da série, como por quê, como, sabe? Por que determinados personagens não são o que parecem ser? Por que determinados personagens não fizeram ruptura? E também tô louco pra ver na segunda temporada quais serão as consequências aplicadas ao que esses internos fizeram no final dessa temporada. Será que eles vão ser, sei lá, apagados, resetados ou coisa do tipo? Será que existe isso? E é legal que a série acontece aparentemente no passado, não é contemporânea lá fora. Entretanto, tem essa super tecnologia aí, né? E considerando que é meio que um mundo à parte ali, né? O mundo dos internos, não é um mundo literalmente, mas vocês entenderam.
A série me lembrou muito Westworld, da HBO. Inclusive, esse final me lembrou o final da primeira temporada de Westworld, onde tudo foi revelado, basicamente, e cortou do nada, assim, né? Bom, Westworld, a primeira temporada pra mim foi incrível, uma das melhores coisas que eu já vi, e depois a série foi decaindo. Aqui eu tenho medo disso acontecer. Eu acho que não é uma série que agora vai ter que ter, né? Segunda temporada, mas que não tem assunto pra se estender tanto assim. É no máximo 3 temporadas, senão vai estragar. E é uma série linda, visualmente, a fotografia da série é linda. Aquelas paradas estranhas que fica derretendo as coisas, parece. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o chip, tá? Só pra deixar respondido aqui. Eu acho que é meio que um defeito, uma falha no chip, né? A abertura também é genial. Inclusive, é curioso que o primeiro episódio não tem abertura. Porque eu acho que dá muito spoiler mesmo aquela abertura. Então é por isso que ela é colocada só no segundo episódio. E a trilha sonora que já toca na abertura, né, é muito marcante. A gente vê a mesma música, basicamente, né, em tons diferentes, em ritmos diferentes. Eu gosto quando acontece isso porque fica bem martelando na cabeça mesmo a trilha sonora e se torna uma coisa marcante e inesquecível. É só a gente ouvir a música que a gente vai lembrar da série. A gente vai lembrar de Ruptura. Gente, gostei muito. Bem reflexiva, diferente de tudo que eu já vi, muito boa mesmo. Eu fecho Ruptura com a nota 9. Comentem embaixo o que vocês acharam da série, caso já tenha assistido. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.